Ou seja, ele ia ter toda a geração dele, não ia pagar impostos, ele ia ganhar uma esposa, a noiva, a filha do rei, e ia ser cheio de riquezas. Então Deus mostrou para ele o que ele ia ser dali para frente. E Davi então pegou isso e se tornou um grande líder. Nós conhecemos a história de Davi. Então o líder é aquele que consegue fazer com que outras pessoas façam aquilo que você tem nas mãos que Deus te entregou. Você, aonde você trabalha, ou aqui na igreja, no ministério que você está, você consegue visualizar a si mesmo como líder, como alguém que consegue influenciar outras pessoas. E por outro lado, você consegue entender que você está sendo liderado por alguém que de fato, de verdade, é o líder. Que você está seguindo o líder, não tenho dúvida. Você está aqui, o pastor Magro Gregório é o nosso pastor, você está aqui há 1, 2, 4, 5, 10 anos, é porque ele é o líder, você o reconhece como líder. Agora, tem alguém aqui que trabalha em escultura? Que lidera alguma coisa aqui na igreja? Não. Só o Leandrinho que lidera os jovens. Lá, né? O evangelismo e algumas coisas, o Leandrinho já está trabalhando com isso. Então ele já está tendo essa experiência. Quando chega no calçadão, nós temos lá 30, 40 pessoas. É o Leandrinho? Para evangelizar. Aí ele tem que dar a direção, aí ele tem que pregar, aí ele tem que falar o que vai fazer, tem que chamar na hora de orar. Tudo isso é feito, aparentemente, coisa pequena, mas já vai. Se você coloca uma outra pessoa para fazer, ela não consegue. Ela tem dificuldade. Ela tem dificuldade. Então, líder, você começa a ver as pequenas coisas. Aí nós vamos aqui na frente agora entender como é que isso funciona. O líder e a paixão. Nós vimos que liderança é a capacidade de influenciar os outros através da inspiração gerada por uma paixão e guiada por um propósito. Prestem bem atenção. Liderança, nós vimos lá em cima, ó. É a capacidade de inspirar os outros a adotar a visão corporativa que Deus deu como prioridade deles. Isso é liderança. Capacidade de inspirar outras pessoas a fazer aquilo que Deus te deu como prioridade deles. Deus deu para você e eles passam a abraçar essa visão como se fosse deles. Ok? Muito bem. Aqui embaixo nós vamos ter um outro conceito. É a capacidade de influenciar os outros através da inspiração gerada por uma paixão e guiada por um propósito. Para entender o que é liderança, é necessário entender essa definição de trás para frente. Essa definição aqui, para nós entendermos o que é liderança, nós vamos entender isso aqui olhando de trás para frente. Você consegue ler de trás para frente? O propósito gera uma paixão que é gerada através da inspiração que influencia os outros. Mais ou menos isso. Vamos ver como é que ficou isso aí. Um propósito que gera uma paixão. Uma paixão produz uma inspiração. Uma inspiração produz uma influência. Isso é liderança. Ou seja, você tem um propósito. Você tem um propósito. Esse propósito vai fazer com que seja gerado no teu coração uma paixão para alcançar isso. Essa paixão vai te inspirar a buscar meios, a buscar recursos, a buscar caminhos, a buscar, seja lá o que for preciso, para você conseguir aquilo que você quer. Então você vai se apaixonar por isso, pelo propósito. A
inspirado, mas tão inspirado, que você vai conseguir influenciar. Então está aqui o conceito de liderança. Um propósito gera uma paixão produz inspiração, a inspiração produz influência. Se o propósito não gerar nenhuma paixão, você não vai conseguir. Você só consegue influenciar alguém a quem inspira. Eu só consigo influenciar alguém que foi contagiado pela minha paixão. Aí vamos dar um exemplo. Pastor Marcos Gregório, pregando. Ele consegue convencer você de que você é capaz de vencer? Alguém já chegou aqui na igreja um dia, desanimado, assim querendo desistir, e depois do culto saiu daqui outra pessoa? Cara, eu precisava, agora eu vou conseguir, agora eu vou realizar, eu vou me mover. Hein? Eu precisava dessa palavra, agora eu vou mover, agora eu vou conseguir. É uma... A motivação dele, a inspiração dele, ele prega com tanto entusiasmo, ele libera a palavra com tanta paixão no coração, que a maioria da igreja sai daqui crendo que o impossível vai acontecer. E para muitos, o impossível acontece. Por quê? Porque o propósito que ele tem de ver eu e você crescendo, ver eu e você prosperando, ver eu e você alcançando e tendo êxito, esse é o propósito dele. Isso gera uma paixão no coração dele. Aí o que ele faz? Ele consegue, através da inspiração dele, influenciar a igreja. Isso é um líder. Então você, eu e você, precisamos ter paixão por aquilo que nós estamos fazendo e fazer com que outras pessoas sejam contagiadas por essa paixão. Sua paixão deve vir de algo que é mais importante do que a sua vida em si. Sua paixão não é algo porque você viveria, e sim algo pela qual você morreria. Sua paixão, preste bem atenção, para você ser um líder. Aí é que está o mistério. Ei? Aí é que é o mistério. Sua paixão deve vir de algo que é mais importante do que a sua vida em si. Sua paixão não é algo porque você viveria, e sim pelo qual você morreria. Você, quantos aqui tem um chamado, entende, ou pensa ou acha que tem um chamado pastoral? Um chamado para o ministério pastoral. Quantos de vocês? Poucas pessoas. Os demais não estão querendo arriscar? Estão preocupados? Quando vocês chegarem no seminário teológico, terceiro ano, aqui é o primeiro, né? Vocês vão desistir então. Porque a aula que eu estou dando lá de teologia pastoral está mostrando o que é ser um pastor. Você que tem o chamado, a paixão deve vir de algo que é mais importante do que a sua vida. Sua paixão não é algo. Você morreria pelas almas. Você daria sua vida pelas almas. É isso que está dizendo aqui. Você vai ser líder, ou de uma igreja local, ou vai ser líder de uma escultura, ou vai ser líder de um projeto. Vou dar um exemplo. Deus colocou na sua mão um projeto de resgatar os drogados da cidade. Se você não tiver paixão por isso, no primeiro drogado que você encontrar, você já para. É ou não é, pastores? Já para. As prostitutas, eu vou resgatar as prostitutas. Aí quando você entra no mundo das prostitutas,
você recua. Então a sua paixão, o líder, ele tem que ser apaixonado. Quando você é apaixonado por aquilo que você faz, você acaba se tornando líder, porque as pessoas olham e dizem: fulano, olha, esse cara, esse homem, essa mulher, ele vive em prol do chamado dele, ele vive em prol daquilo que ele crê, ele vive em prol daquilo que ele acredita. Aí você consegue contagiar outras pessoas. Aí você vê uns malucos aí, né, que usa isso para o mal, e ele consegue ter um grupo enorme de pessoas que o seguem. Nós temos exemplos de pessoas aí que estão cativas, estão presas, e lá de dentro elas conseguem dominar, conseguem controlar. Por quê? Porque elas têm esse senso, elas vivem aquilo que elas pagam preço altíssimo por isso. Então vamos lá. A chave para se tornar um grande líder não é ter um título. A chave para se tornar um grande líder não é ter um título, mas ter uma missão. A paixão vem do seu propósito, e é esse propósito que cria a paixão, que faz de você uma inspiração. Aí nós voltamos lá em cima. Uma pessoa apaixonada, ela se torna inspirada, e ela consegue contagiar e convencer a muitos. Quando? Como é que nós escolhemos um capitão de um time de seleção, por exemplo? É aquele cara que briga, é aquele cara que, vamos lá, pô, levanta, corre, não desiste, não para. É ou não é? Aí você pega esse cara para ser o líder, o capitão do time, o líder do time. Por quê? Ele vai motivar as pessoas a vencer. Ele vai motivar as pessoas a dar o sangue delas para alcançar o resultado. Esse é o líder. Aí você escolhe, aí você separa esse líder. Amém? O representante de turma é a mesma coisa. Então, se você quer ser o líder, e você almeja ser o líder, você precisa, e você talvez não tenha esse chamado, você pensa que não tem chamado de líder, mas você pode desenvolver. Fala, pastor Carlinhos. Queridos que estão depois da câmera, por favor, passem para lá para sair bonito na foto. Aquelas cadeiras lá, tá tudo cheio. Ah, isso. Porque senão sai um monte de cadeira vazia, o professor falando com as cadeiras vazias, fica feio. Deus, isso aqui vai dar na internet. Eu nem tentei para isso, a próxima hora eu vou fazer todo mundo para Os irmãos aqui também, ó. Bom, você também, Varão, por favor. Isso aí, quanto mais lá na frente, melhor. Melhor. Aí é verdade. E o professor não tem que falar tão alto. Muito obrigado, pastor Carlinhos. A foto agora vai até sair melhor. Vai sair mais cheio. Você pode até dar um sorriso agora, que está sendo discórdia. Depois está ficando um sorriso, o capilhar vai sair na foto. Então, queridos, líderes não são aqueles que vivem em prol de algo, e sim aqueles que morrem em prol de algo. Esses são os líderes. Da vida em prol de algo. Acabou? Deu para entender? Estamos conseguindo entender o que é líder? O que é ser um líder? O que precisa para ser um líder? Como identificar um líder? Conseguimos entender isso? O líder, ele precisa ter uma visão. Ele tem que fazer com que essa visão seja aderida por todos à sua volta. E se você está debaixo de uma liderança e você não concorda com ela, porque você tem a sua visão, você tem duas opções: ou você se enquadra na metodologia, na filosofia, ou você se enquadra no raciocínio, no pensamento do líder que você tem sobre você, ou então você sai de perto dele
deixe esse líder, porque aí você vai causar uma divisão se você continuar com ele. E o líder, ele tem que ter uma paixão, ele precisa ser, ele tem que ter uma missão, ele tem que ter um propósito, ele precisa ser apaixonado pelo que ele faz. Então, ser o líder é você conseguir fazer com que todos à sua volta, ou todos no seu grupo, ou todos no seu trabalho, ou na sua igreja, ou no seu time, enfim, todos eles sigam a sua visão. Então você precisa desenvolver técnica, você precisa desenvolver argumento, você precisa desenvolver estratégias que levam você a se tornar alguém aceito. Você não vai ser aceito por 100%, mas você vai conseguir. E se você observar daqui para frente, aqui na igreja mesmo, ou no seu trabalho, você vai conseguir ver que algumas pessoas se sobressaem mais que as outras. Algumas pessoas, elas se destacam no meio do todo. Algumas pessoas, elas estão sempre sendo procuradas por alguém. Outras pessoas nem tanto. Por quê? Aquela pessoa que está sendo procurada por alguém, ela está conseguindo influenciar, ela está conseguindo inspirar, ela está conseguindo motivar. E aí você identifica uma pessoa para trabalhar com você, e você pode ser também, ou você pode observar daqui para frente, se você existe alguma possibilidade de você ser o líder onde você está ou não. E aí eu vou melhorar para você entender. Você trabalha na empresa, lá tem um grupo com você, todos fazem a mesma coisa, e aí todos fazem do mesmo jeito. Tem que chegar às 8 horas, todo mundo chega às 8, tem que sair às 5, todo mundo sai às 5. Aí você tem que fazer as tarefas, as atribuições A, B, C, D, E e F. Aí você vai lá e faz A, B, C, D, E e F. Ok, todo mundo faz a mesma coisa, e aí todo mundo vai embora. Se você começar a chegar mais cedo, 10 minutos, a sair mais tarde, 10 minutos, a avaliar, a rever tudo aquilo que foi feito, se você começar a desenvolver sugestões, se você começar a desenvolver opiniões, opa, está começando a ser identificado o líder. Ele não está só preocupado em fazer aquilo que manda ele fazer. Ele está preocupado em fazer aquilo que estão mandando ele fazer, aquilo que está no padrão, na norma, na regra, no estatuto, mas ele está preocupado também em melhorar, em acrescentar, em opinar, em sugerir, e aí você consegue então se destacar, e aí você consegue. Além disso, você não só está fazendo aquilo, mas está querendo aprender o que o colega do lado faz. Quando você domina o que você está fazendo bem, e já quer aprender, pelo menos para conhecer, você já começa a desenvolver em você um senso de liderança. Então, ser líder é uma paixão. Está aqui, ó, ser líder é uma paixão. Essa paixão, ela vira uma inspiração. Essa inspiração influencia as pessoas. Influenciando as pessoas, elas fazem com que o propósito seja alcançado. Posso fazer perguntas? Aproveitar que tinha o pessoal lá atrás que veio para frente, né? Perguntar o pessoal que estava lá atrás. Vou fazer pergunta hoje não. Olha só, alguns líderes nacionais e mundiais, quando você vai olhar para essas pessoas conseguem fazer com que, se você olhar para alguns países, eles matam até a própria família
por um propósito. O líder conseguiu incutir na mente dele, na cabeça dele, de que morrer pelo país ou morrer por uma causa vai fazer dele alguém importante. E ele morre por isso. Ele entrega a vida por isso. E aí acontece o que nós vemos, nós estamos vendo. Os homens bombas são excluídos para isso. Vocês chegaram depois, isso aqui é água de coco. Eu falei que até a sexta aula eu ia conseguir água de coco, ela chegou na terceira. Aqui na classe, lá na outra chegou na segunda. Lá na outra chegou na segunda. Eu falo isso, queridos, porque essa aula é importante de você ter bem memorizado, bem no coração. Porque, por exemplo, Davi, vamos para a Bíblia. Davi, quando ele entrou na caverna de Adulão, o que ele encontrou lá? Homens endividados, homens destruídos, homens que estavam à mercê da sociedade. Aí Davi consegue fazer desses homens um exército de homens valentes. Davi tinha um senso de liderança tão grande, que ele consegue transformar esses homens em seus subordinados, em seus defensores. Davi era tão livre, tinha um senso de liderança tão grande, que quando ele chega nesse prazo, que ele vê tudo destruído, tudo queimado, e aqueles homens que estavam com ele se levantam contra ele, ele consegue reverter a situação, ele consegue colocar no coração daqueles homens, é claro, ele tinha intimidade com Deus, e nós estamos falando do reino de Deus, ele consegue colocar no coração daqueles homens, ir atrás e buscar de volta tudo aquilo que foi roubado. As esposas, o gado, enfim, tudo. Ou seja, ele poderia ter sido apedrejado ali, morto. Mas não, ele conseguiu reverter a situação. O líder é isso. É uma rebelião, você consegue trazer essa pessoa para o seu lado, para junto de você, e agora você consegue convencê-la a fazer o contrário. Isso é ser um líder. Isso é ser um líder. Então, quando você olha o campo nazista, quando você olha uma guerra, quando você olha os homens-bomba, quando você olha alguns políticos saem do meio dessa estratégia. Exemplo, eu me lembro muito bem quando o senador Lindenberg surgiu no Rio de Janeiro. Ele surgiu no meio estudantil. Foi ou não foi? Se destacando, falando, subindo no palanque, daqui a pouco, pá! Que ele se tornou um líder. Aí todo mundo, até por causa da responsabilidade, todo mundo foca na pessoa. E ele trouxe para ele. E aí ele se tornou um político. Ganhou, virou senador, por aí vai. Então, quem tem senso de liderança, ele se destaca, ele se apresenta, ele corre risco, ele assume responsabilidade, ele envolve as pessoas. Então você precisa observar se quem está acima de você é o líder ou é o chefe. Se ele é o líder, ele motiva você a trabalhar. Se ele é o chefe, ele manda você trabalhar, e você faz aquilo que ele determina, não faz aquilo que precisa ser feito. E se você tem pessoas abaixo de você, você precisa de repente não estar conseguindo êxito naquilo que você está propondo. Por quê? Primeiro nós estudamos sobre algumas técnicas, comunicação, por exemplo, né? Inovação, criatividade, alguns segredos, e agora você vem, a aula vem falar sobre visão, sobre paixão. Tudo isso torna você um líder que vai alcançar excelência, ou torna você um simples liderado
que vai ter sempre alguém acima de você, e você, de repente, não vai ter êxito, porque você não está aplicando aquilo que você está aprendendo. Você precisa ser uma pessoa motivada. Você precisa ser uma pessoa entusiasmada, inspirada, para você motivar outras pessoas, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Pastor, Sim. fazer uma pergunta. Vamos lá, me ajuda a responder aí. Ó. Deus dá uma visão para o senhor e dá outra para mim. O senhor acredita que eu vou ficar muito tempo seguindo a tua visão, ou tendo a minha? Se Deus deu uma visão para mim e deu outra para você, Totalmente diferente daquilo que o senhor. totalmente diferente. Eu vou fazer de tudo para você seguir a minha visão. Enquanto você estiver debaixo do entendimento e eu estiver conseguindo te convencer, você vai seguir a minha visão. Quando você não estiver de acordo mais, você tem que me deixar. Mas o próprio Senhor vai te levando para esse caminho? O próprio Senhor leva. O próprio Senhor leva. Agora, existem aquelas pessoas que resistem a isso. Ela tem uma visão e quer implantar a visão dela dentro da visão do outro. Aí acontece as intrigas, a divergência. Acontece aí as discussões, os debates. E acaba, nós temos isso aqui no nosso meio. Porque às vezes a gente vê algum líder se afastando, né, do ministério. Sim. Pode ser que... Pode ser. Eu, certa vez, ministerialmente falando, eu não sei se já falei aqui, eu fui procurar o pastor da igreja, que eu era. Por quê? Ele batizou no sábado, no domingo à noite, uma jovem, na igreja, no altar. Ele levou lá, que ela estava com gesso na perna, ele levou e jogou água na cabeça dela e batizou ela lá. E nós fomos ensinados que o batismo é por imersão. E eu até então entendia que o batismo só podia ser por imersão. E a igreja pentecostal, ela tem esse hábito, esse costume. E ele batizou aquela menina jogando água na cabeça dela. Eu não concordei. Eu não concordei. E eu fui falar com ele no dia seguinte, eu fui no gabinete dele falar com ele. E ele disse, olha, tudo bem, você tem a sua visão, você tem o seu entendimento. E eu disse para ele, mas, mesmo não concordando, enquanto eu estiver debaixo da sua autoridade, eu vou respeitar a sua visão. E continuei mais um tempo com ele. A minha visão é que não deveria ser esse batismo. Não poderia. Ele poderia ter esperado o gesso ser tirado do pé dela. Se ela morresse, não é por causa disso que ela ia para o céu ou não ia para o céu. Mas a visão dele é outra. E ele acabou. Então, se eu penso e vou agir de acordo com a minha visão, primeiro, o meu líder não está conseguindo mais ser meu líder. Ele não está conseguindo ser mais meu líder. Por quê? Eu tenho uma visão, estou conseguindo entender que a minha visão precisa ser implantada. Então aí existem duas opções. Ou você continua concordando e segue com esse líder, ou então você se afasta e vai cuidar da sua visão. Tem a questão, né, pastor, também do tempo. Porque, por exemplo, se o senhor é o meu líder, Sim. eu posso não estar seguindo a sua visão, mas eu tenho que obedecer enquanto estiver debaixo da autoridade. Sim. E se eu não faço isso, eu não vou ser um líder de excelência. Não vai ser. Os meus liderados também. Muito bem não colocado. vão fluir. Muito bem colocado. Mesmo que você tenha uma visão, se você está debaixo de uma autoridade, se você não consegue obedecer até que Deus te coloque no lugar que Ele tem para colocar, você não será um líder de excelência. Agora, se você obedece, espera o tempo de Deus, quando Deus te levantar, você vai ser um líder de excelência. Amém? Pastor, isso aconteceu comigo, porque eu não entendia, não tinha esse entendimento, Sim, não tinha essa visão sobre o que está passando. sim, Então, na época eu comecei a me sentir
até fraca espiritualmente, porque tinha coisa que já não estava concordando, né? Sim. Mas mesmo assim eu continuei, fui orando, fui falando com Jesus que o que estava acontecendo aqui, o que eu não via mais do jeito que eu via antes. Aí o Senhor pegou e me transferiu para outra igreja. Ok. Amém. Eu não entendi também.